Eu queria que o David viesse aqui. Cadê o David? Está aí? Pode vir aqui fazer um fundinho. E eu vou começar a falar do ponto de vista de Deus. O primeiro deles, o que foi por nós, pelo jeito que ele agia, a gente chamaria ele de, meu Deus, podre, aquele cara. Foi chamado de amigo de Deus. Abraão foi chamado, o herói da fé, de amigo de Deus. Como? Isaías 41:8, pode colocar aí, Bruno. Olha o que a Bíblia diz sobre esse cara. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Como? Como é possível? Como é possível alguém que fez tanta besteira ser chamado de amigo de Deus? Sabe por quê? Porque Deus, diferente de nós, Ele vê o interior das pessoas. Deus não vê aquilo que nós somos, mas a versão nele que nós podemos nos tornar. Ele não vê o nosso passado, mas Ele olha para nós com um olhar caridoso, dizendo, tudo bem, você errou até aqui, mas eu tenho os meus planos para você a partir daqui. Tudo bem, o seu passado te condena, mas eu não te condeno, porque se você errou até aqui, acabou, fechou, hoje é a sua oportunidade de fechar essa porta e começar uma nova vida. Tudo que você fez de besteira, eu tenho em dobro de promessas e um futuro melhor para você. É isso, é assim que eu te vejo. Se os homens te chamam cafetão, se os homens te chamam de alguém podre, de alguém nojento, eu te chamo de amigo, de filho, pronto para viver o que eu tenho para você. E aí beleza, assim começa a reviravolta na história de Abraão. Abraão, ele errava muito, e muitos aqui, no lugar dos governadores da época, decidiriam o destino dele como morte, pelo que ele fez com a esposa, pelo que ele fez com a casa, com a família, é morte. A gente tem que matar um cara desse. Mas Deus olha para ele e vê o coração. Esse cara só está tentando acertar. Ele saiu da terra como eu pedi, mas ele não fez do jeito que eu queria, mas ele foi na boa intenção. Ele tentou fazer o que era para fazer. Ele, no tempo de fome, ele confiou em mim, mas por um deslize, ele fez do jeito errado. E Deus, olhando o coração dele, disse, caiu muitas vezes, mas desejava de todo o coração se manter em pé. Foi esse homem, que quando Deus olhando para ele, desse homem, que quando Deus pediu, ele nunca tinha tido um filho, e quando ele tem um filho com a sua esposa, que era estéril já na época, Deus pede, dá-me esse filho em sacrifício, e ele não hesita em sacrificar o próprio filho diante de Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse, porque nós temos um Deus que é bom, e um Deus que tem compaixão, mas ali ele olha e fala para ele, cara, você erra tanto, você faz tanta besteira, você tem um passado todo destruído, mas quando eu preciso contar com você, você está disposto para mim, e eu estou aqui disposto para você. Pode tirar a faca, esse filho é o filho da promessa. Agora olha para o céu, está vendo todo o céu, está vendo a sua história, que você nunca teve um filho. A partir desse, que você estava disposto a entregar para mim, eu vou te entregar uma descendência infinita, incontável, como são as estrelas no céu, porque a partir de ti, eu farei uma grande nação. Seu nome já não é mais Abrão, agora é Abraão, pai de muitas nações. Isso é o que Deus faz conosco quando nós estamos dispostos a entregar tudo a Ele. Tudo aquilo que nós estamos dispostos a entregar, Deus tem o prazer de retribuir 10, 100, 1000 vezes mais para nós. Então, sabe, Deus estava tão disposto ali a entregar isso para ele. E eu lembro que teve um cara na nossa igreja, eu não vou falar o nome dele, mas ele tinha um passado tão destruído. Eu conhecia ele desde quando eu era pequeno. Ele tinha um passado tão destruído, a vida dele por trás da igreja era tão ruim assim, mas ele sempre tentava consertar, ele sempre tentava fazer a coisa certa. Ele vinha todo final de semana para falar com a gente, falar com os meus pais, contar alguma desgraça que aconteceu, alguma coisa que ele errou, mas ele sempre tentava fazer a coisa certa. Esse cara no final do culto sempre vinha pra gente, ele não está mais aqui entre a gente, mas ele sempre vinha com a gente com uma balinha de hortelã, falando, você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui para carregar sua bolsa, pastora. Pastor, quer que eu leve a mochila? Pastor, eu estou aqui para te ajudar. E esse homem, com um passado tão destruído, com toda a história, todo o passado dele apontando que ele não merecia nem estar ali perto de nós,
Ele virava e falava: pastor, eu estou aqui, eu quero te servir. Esse homem serviu a mim e a minha família, e serviu a Deus, muito mais do que a gente vê por aí, pessoas que passam ainda: graça e paz, pastor, glória a Deus. Porque ele tinha um coração de servo, um coração de amigo, um coração de um filho de Deus. E aí a gente continua a história, beleza, esse foi o homem que tinha tudo para dar errado, mas quando Deus interviu, fez tudo dar certo. E agora a gente olha o segundo, Ló, o mala, o que a gente olha e fala: meu, é o pé no saco, esse cara é muito chato, é parte da família, mas é muito chato. Olha como Deus chama ele, 2 Pedro 2,6, olha o que a Bíblia diz sobre Ló. Se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Se ele livrou Ló, homem justo, que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais. Pode pular. Esse justo, o mala, que vivia entre eles, era atormentado na sua alma justa, após dia, pelas transgressões que via e ouvia. Se ele fez tudo isso, então o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, e manter em castigo os injustos para o dia do juízo. Irmão, a justificação não para só em Abraão, ela continua, e olha como Deus chama Ló, aquele que era o chato, o enxerido, e aquele que precisava de ajuda o tempo inteiro, Deus o chama de alma justa. Por quê? Porque pelo mais que aparentava, pelo que as pessoas olhavam para ele e falavam: cara enxerido, o cara não era para estar aqui, o cara só faz besteira, o cara só arruma encrenca. Deus, que conhecia o coração de Ló, sabia que a sua alma se afligia pelas iniquidades, pela depravação daquela cidade. Então, mesmo estando naquele lugar de depravação, o coração de Ló era fiel a Deus, e dizendo: Deus, por favor, cura, sara, muda isso, muda o meu ao redor, eu quero te servir, eu quero viver, mesmo em meio a ímpios, mesmo em meio a pessoas com lábios tão impuros, mesmo em meio a tantos pecados. Deus, eu levanto, eu e a minha casa, um altar de adoração a ti. E por isso, Ló foi chamado de alma justa perante Deus. Tudo por causa da descrição, dizia: por dentro se afligia com o mau procedimento dos sodomitas. Tem muita diferença entre pecadores piedosos e pecadores ímpios. Deixa eu te falar uma diferença. Pecadores piedosos são aqueles que erram, mas eles querem acertar. São aqueles que muitas vezes fazem besteira, mas na tentativa de fazer algo certo. E tem os pecadores que a Bíblia chama de ímpios, que são aqueles que fazem a besteira, não estão nem aí para isso, que eles erram, faz parte, a vida dá dessas. E existe uma distinção muito clara entre eles. E pode botar em Lucas 18, 9. Coloca isso, e eu vou mostrar aqui a diferença. Olha essa diferença muito escrita, e eu quero que você preste muita atenção nessa história. A gente já está caminhando para o final, falta só mais um cara. Presta atenção nessa história. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam outros. Jesus contou esta parábola. Olha a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou traduzindo para as igrejas, para o termo de hoje, era um pastor, era um homem de Deus, um homem santo. E outro era um publicano, traduzindo para os dias de hoje, alguém normal, sabe, fazia nada, um qualquer. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, nojento, fedido aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E é assim que ele orava. E o publicano, com o seu rosto ao chão, porém ficou à distância, ele nem sequer ousava olhar para o céu. Irmão, é muito sério isso, presta atenção. Batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sei que eu sou pecador. Olha a diferença. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Olha a diferença de um coração soberbo que acha: Deus, eu sei, eu jejuo tantas vezes, eu não sou igual aquele outro, aquele podre, eu sou melhor. Deus, eu oro, eu leio a minha Bíblia muito mais que aquele outro. Tá vendo aquele meu outro irmão que enche a boca para falar palavrão? Eu quase nem falo. Deus, eu sou tão justo, eu sou tão certinho. E outro,
ajoelhado no chão, jogado, chorando, não tinha coragem de olhar para o céu, batia no peito, em tristeza. E esse na época era o símbolo, existiam 2 gestos de demonstrar uma tamanha convicção. Um deles era rasgando a própria roupa, o outro era batendo no próprio peito. E ele dizia: Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: aquele homem saiu dali justificado, o outro não. O que isso nos ensina? Irmão, isso é muito sério. Você pode estar vindo para cá, para a igreja, você pode estar lendo a sua Bíblia, você pode estar jejuando, e tudo o que você está fazendo é pecado. Por quê? Porque tudo o que você está fazendo é para trazer glória para você. Você ora 10 vezes na semana e aquilo é pecado. Você jejua 2 vezes por dia e aquilo é pecado. Você lê a sua Bíblia mais do que todos os outros e aquilo vai ser pecado. Por quê? Porque não importa o que você faz, não são coisas extraordinárias que você tem que fazer, mas um coração extraordinário que você tem que pedir. Não é sobre as coisas que você vai fazer, mas é o porquê delas. Irmão, por que você está lendo a sua Bíblia? É porque eu sei que agora eu vou poder falar: eu li a minha Bíblia inteira, eu vou poder ter esse título, eu vou poder colocar no meu currículo: eu já li a Bíblia tantas vezes. Quando alguém vier me repreender, eu vou virar para a pessoa e vou falar: não, eu oro toda manhã. Quando alguém vier falar para mim sobre jejum, eu vou ter ânimo para poder falar: eu jejuo tantas vezes. Ou eu quero ler a Bíblia porque eu quero conhecer a Jesus. Eu oro porque eu preciso conhecer aquele que me fez. Eu jejuo para a glória de Deus. Existe uma grande diferença. Você pode estar conduzindo uma conferência para milhares de pessoas, e outra pessoa estar fazendo um miojo, e aquela pessoa conduzindo uma conferência para milhares de pessoas pode estar pecando, enquanto a outra fazendo miojo está fazendo a coisa certa. E Deus tem se agradado daquela pessoa. Por quê? Porque um está levantando um altar para si mesmo, o outro está fazendo tudo para a glória de Deus. Enquanto um está fazendo, gastando todos os seus esforços, dizendo: olha o que eu estou fazendo, olha o quanto eu estou exercendo, olha o quanto eu estou indo para a igreja, olha como eu louvo em voz alta, olha como eu sou, olha o quão santo eu sou. O outro está na sua casa dizendo: Deus, eu estou fazendo esse miojo para a tua glória, para a tua honra. O Senhor é meu amigo, eu te quero aqui do meu lado, eu quero a tua presença. Deus, eu não tenho mais o que comer, então eu vou fazer esse miojo, mas esteja junto comigo. Tudo que eu faço é para a tua honra e é para a tua glória. Não são coisas extraordinárias que nós fazemos, é um coração extraordinário que nós precisamos ter. E disso um cara entendeu: Davi, o homem segundo o coração de Deus. O mesmo assassino, adúltero, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22, abre aí. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Como pode um homem que mandou assassinar o seu mais fiel soldado, um homem que adulterou, tendo mulheres quantas ele quisesse, concubinas, a dedo ele poderia escolher, e ele escolheu aquela que pertencia a outro homem, um adúltero, um assassino, alguém com um passado tão desprezível que merecia ser chamado de lixo, merecia a morte. Mas por conta de Deus, por conta daquilo que, da forma que Deus o enxergava, ele viu um homem segundo o seu coração. Porque qual era a forma de Davi? Qual era a forma que deixava ele um homem segundo o coração? Davi não hesitava em correr para Deus quando ele errava. Muito diferente da gente. Muito diferente de como a gente lida com as situações. Davi, quando confrontado, na história conta como Davi, ele teve um pouco tempo antes dele ser eleito como rei, só para colocar vocês na história, pouco tempo antes dele ser eleito como rei, ele indicou um profeta para poder, tem aulas lá com Samuel é meu parceiro, vai lá, tem aulas com ele. E esse profeta foi Natã. Então Natã já era amigo de Davi, na verdade ele foi profeta porque Davi o indicou. E aí, mais para frente, anos depois, Davi como rei, Natã, aquele mesmo amigo, e Davi já veio receber ele de braços abertos. Natã traz o maior confronto da vida dele, aponta o dedo na cara dele e fala: você
é esse homem que adulterou, que assassinou. E se você acha que um homem que faz esse tipo de coisa merece a morte, então você merece a morte. Qual que foi a reação de Davi? Você é louco? Eu sou o rei. Sabe quem te colocou no seu lugar? Sabe quem te indicou? Você não tem coragem de falar isso para mim. Nunca. Como você se levanta? Eu sou o rei. Não. Davi abaixou a cabeça. Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei. Me perdoa. Tira-me tudo. E Davi diz, em um dos seus salmos, Deus, tira-me tudo. Todo o meu reino, o meu trono, o meu palácio, as minhas riquezas, a minha esposa. Só não afaste de mim a tua presença. Só isso que importava para ele. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Davi errou e errou feio. Mas Deus conhecia o coração dele. Deus conhecia o coração de um homem que simplesmente sabia dizer uma frase: Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Há tanto poder nessa frase, irmão. Tanto poder. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Davi jejuou, foi para o chão, jejuou e chorou para que o seu filho fosse salvo. O filho dele nasceu e morreu. Davi se revoltou contra Deus? Não. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do meu Senhor. E ele continua a viver, erguendo um altar de adoração. Davi nunca se sentiu injustiçado pela forma como Deus o tratava. E Deus viu esse coração muito antes da fama. Deus viu esse coração muito antes dele ser um rei, muito antes dele ser considerado um dos maiores heróis da fé que nós temos hoje. Deus viu esse coração no meio das ovelhas, quando ninguém mais via, dizendo: Deus, a tua presença me basta. É aqui que eu quero ficar, é aqui que eu me sinto muito bem. Eu só quero você. Eu só quero mover o teu coração, porque o que move o teu coração é o que move o meu coração. Deus não gosta de homens grandes, bonitos, fortes, estrondosos, mais do que gosta daqueles pecadores, errados, adúlteros, assassinos, malas, cafetões, todo errado. Deus se importa com o coração. Deus não vê da forma que a gente vê. Então, qual que é a conclusão disso? E eu queria pedir para você ficar de pé nesse momento. E a gente já está caminhando para o final. Pode vir a banda. Qual que é a conclusão? Beleza. A gente contou a história de 3 grandes homens que tinham seus defeitos. Os defeitos deles eram maiores do que os nossos? Talvez. Talvez de alguns, talvez de outros não. Mas qual que era o diferencial? O coração deles era um coração pronto para pedir perdão, um coração voltado para Deus, aonde tudo que mais importava era Deus. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Essa noite toda essa palavra, ela veio de um livro. Eu juntei com algumas coisas que eu aprendi, juntei com a Bíblia que eu tenho estudado e um livro que uma amiga minha me deu. E quando eu li aquilo, o nome do livro já mudava tudo. O nome do livro era Ponto de Vista. E quando eu comecei a ler a história desses 3 homens, eu falei: Deus, que nojo, olha isso, péssimos, errados. E aí quando eu vi, o título da sessão que eu estava era Seu Ponto de Vista. Aí eu comecei a ler a outra parte, e aí logo de cara já estava o título: Não é o seu ponto de vista, esse é o de Deus. E aí começava a falar do amigo, do alma justa e do homem segundo o coração de Deus. Então o que isso nos ensina? O que isso nos ensina aqui nos dias de hoje? Se aqueles eram homens aonde eles viviam num tempo da lei, aonde a salvação deles era mediada por cumprir a lei ou não, nós que hoje vivemos no tempo da graça, onde a nossa salvação vem pelo meio do sangue do Cordeiro, que morreu por nós e nos deu a oportunidade de viver, ainda mais hoje, não somos diferentes daqueles. Nós temos os nossos erros, nós temos os nossos pecados, nós temos o passado, e eu garanto que se a gente sentar aqui em uma roda, a gente consegue fazer competição de quem errou mais. E eu provavelmente vou estar num top 10, top 3, talvez dependendo ali até o top 1. Mas o que isso importa para Jesus? Importa o coração.
Irmão, deixa eu te falar, o que eu vim aqui te falar essa noite? Que não importa aquilo que você passou, não importa o seu passado, não importa como os homens dizem, o que os homens dizem sobre você, não importa aquilo que você viveu, aquilo que você errou, aquilo que você achou que acertou, importa o seu coração a partir de agora. Se o seu coração ainda está voltado para aquelas coisas, você é como um pecador ímpio, e eu também como um pecador ímpio, que o que? Nós erramos, nós pecamos, e como um cachorro, como um porco que volta para o próprio vômito, nós vamos continuar errando. É assim que a Bíblia descreve, não é a versão Davi. A Bíblia diz que aqueles que voltam a pecar, cair nos próprios erros, são como cachorros que voltam e lambem o próprio vômito. Mas, voltando em Salmo 34, aqueles que olham para ti, Deus, são radiantes. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe a frase que muitas vezes a gente fala: não, mas eu já errei tanto. Não, mas eu tenho um passado tão ruim. Não, mas agora é a sua geração. Agora Deus quer fazer grandes coisas através de você. A minha época já era. Para! Isso é orgulho. Isso é orgulho de achar que alguma coisa que eu e você vamos conseguir fazer vai ser pela força do nosso braço. Irmão, nunca foi sobre o quão forte, o quão santo você é. Sempre foi pelo sacrifício na cruz que foi pago. Nunca foi sobre a força, o peso que você levantava na academia, mas foi sobre o peso que Jesus carregou quando levou aquela cruz. Nunca foi sobre a blusa que você coloca para você para te proteger do frio. Foi sobre o manto do sangue de Jesus que está sobre a sua vida, que te possibilita a viver a partir de aqui algo novo em Deus. Promessas que antes estavam guardadas, hoje são renovadas a partir de aqui. A sua decisão de ser um pecador ímpio, que vai voltar daqui, vai sair por aquelas portas e correr para o próprio vômito, correr para tudo aquilo que errou, correr para tudo aquilo que estava fazendo errado. Ou como um desses 3 homens que tinham tudo para estar errado, tudo para não serem ninguém, tudo para serem os piores dos piores, aqueles que estavam no top 3 piores homens da Bíblia, por causa de um coração, de um pecador piedoso, que dizia: Deus, eu não quero voltar para o meu próprio vômito, eu quero só a Tua presença. Deus, eu não quero voltar para os meus próprios erros, eu só quero buscar a Tua glória. Deus, eu tento fazer e eu erro, mas eu quero acertar por Ti. Tem piedade dessa alma pecadora. De top 3 piores homens da Bíblia, viraram top 3 heróis da fé que nós temos hoje. Tudo por conta do ponto de vista de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e nós vamos ter um momento de oração aqui. De nada adianta eu vir aqui falar um monte de palavras bonitas, e uma pregação uau, toda legal, engraçadinha. Não adianta nada, com seus olhos fechados. O que vai definir o rumo da sua história a partir de hoje é como você vai sair daqui. É se você vai voltar para o seu próprio vômito, se você vai voltar a pecar naquilo que você pecava, errar naquilo que você errava. Tem uma frase que diz: errar no próprio erro é burrice, errar em algo novo é sabedoria. Por quê? Porque você errar naquilo que você já errou é burrice, você está seguindo os mesmos caminhos. Agora, você errar em algo novo, comemore, porque algo de certo você fez, e algo de errado você conseguiu consertar. Então, a partir daqui, é a nossa decisão de falar: Deus, eu quero mover o Teu coração. Move o meu coração para as coisas que te movem. Deus, se é um perfume de adoração que eu preciso entregar a Ti, que assim seja. Se é uma vida entregue a Ti, deitada, jogada no chão, batendo no peito, dizendo: eu sou pecador, eu preciso de Ti, que assim seja. Deus, se é uma canção que o Senhor quer que eu cante em todos os lugares, que assim seja. Eu só quero mover o Teu coração, eu só quero a Tua presença, nada mais importa senão a Ti. Tirem, e aí a gente pega as frases da Bíblia: tirem-me os cavalos, tirem-me os palácios, tirem-me o trono, tirem-me as riquezas, tirem-me todos os bens aqui nessa terra, pois nada se compara à Tua presença, Deus. Que a partir de hoje a gente possa tomar essa decisão.